Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Lu. Oi, Júlia. Oi, Noite. Pedro. Oi, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa Lu. noite, gente. Boa noite, Milena, Pedro, Ana Eduarda, Daniel, Gabriel, Júlia, Graziele, Jonathan, Lorena, Luana, Luísa, Mariana Castorino, Mariana Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, gente. Pedro Boa noite, Lu. Thaís, Valéria, Boa noite. Vitor, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, viu? Hoje é o dia de apresentação de trabalhos, quero que vocês fiquem bastante à vontade, bem tranquilos, tá? Vou dar aqui início, uns avisozinhos que são importantes, é bom quanto isso, aí os colegas entram, aí ó, vão entrando na sala. Ju, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu colocar aqui o meu material, que aí eu vou mostrar para vocês. E eu só quero lembrar, Mariana Castorino, eu acho que tá faltando só o trabalho de vocês para mim receber, tá? Ah, vou mandar. Luiz, deixa não, porque estão já todos aqui na tela do meu computador, tá? A tela do meu computador tá um caos, uma loucura, tá? Por favor, tá? Que aí a gente já fica no jeito, olha só. Tá uma loucura isso daqui. Deixa eu abrir primeiro. Vou pôr aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Pra gente dar início à nossa noite de hoje, tá? Das apresentações dos trabalhos. Vou dar aqui uns avisozinhos importantes. E aí a gente vai dar início. Bem, uma coisa que é importante... Queria chamar a atenção de vocês, até essa semana recebi um WhatsApp, né? A nossa disciplina é aula modelo professor. Então, tudo que eu coloco lá para vocês, tudo que está lá no site, é colocado por mim, tá? Me parece que apareceu para vocês um tal de avaliação da unidade 2, né? Que assim, aparece, mas não tem nada para responder. Eu até olhei aqui no meu... eu realmente não tenho esse espaço para incluir nada não. Então vocês podem ficar tranquilos, tá? Isso não prejudica em nada vocês, não tem prejuízo nenhum, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então só para chamar a atenção aqui que em relação a, né? Se apareceu alguma coisa, vocês podem me avisar sem problema nenhum. Mas é porque realmente eu não tenho como colocar e vocês não saem prejudicados, tá? Não tem nada de bom, nada vinculado a isso. Então, vocês podem ficar tranquilos. Em relação ao desafio nota máxima, né? Porque aí, para vocês poderem fazer, faz o seguinte, vocês não precisam... vocês tiraram uma foto, um print... No que aparece, né, o desafio nota máxima que vocês fizeram só, tá? E podem me enviar até pelo WhatsApp mesmo, não tem problema nenhum, para poder facilitar a vida de vocês, tá? Só que é importante que vocês façam que o desafio nota máxima, ele é acompanhado, né, pela realização dos alunos. Então, e aí eu dou uma forcinha colocando essa pontuação na parcial. Então, vocês não deixem de fazer. E só me encaminho pelo print, porque esse eu não tenho como ver, né? Senão eu nem pedia isso. Eu não tenho como ver se você fez o desafio nota máxima ou não. Então aí se vocês, por favor, me encaminhem, possa ser pelo próprio WhatsApp, tá? Podem me encaminhar até amanhã, não tem problema não, tá? Final de semana que eu vou finalizar tudo isso. Então podem, acho que a data, né, naquele meu cronograma tá até hoje. Mas vocês podem fazer e me enviar até amanhã, tá bom? Que aí sábado, sim, aí eu vou fechar tudo, lançar tudo quanto é nota, tá? De parcial, finalizar, porque semana que vem já é a semana das oficiais, e aí vocês já estarão com tudo lançado, tá combinado? Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tá? Vocês podem ficar tranquilos. Vocês podem me comunicar, né? Igual vocês fizeram, porque aí eu vou e olho, né, por desencargo de consciência. Mas assim, eu dei uma olhadinha no meu material, eu realmente já postei as coisas e não tem realmente nada dessa da avaliação e nem vocês serão prejudicados, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bem,
Mais alguma pergunta em relação a isso? Tudo tranquilo? Só para... Aqui, Tainara, seja bem-vinda, Tainara. Bem, então agora aqui, né? Lembrando vocês, semana que vem é a semana das oficiais, né? E semana que vem é a data da nossa oficial 1, dia 8, né? Então, só lembrando a vocês, a nossa oficial 1 vai ser no Google Forms, tá? Vou elaborar no Google Forms, vou encaminhar para vocês, vai ficar fixado direitinho, né? Aliás, hoje eles até lançaram um padrão, se não me engano, a gente vai colocar lá no Ava e vocês vão entrar pelo próprio Ava e pegar o link lá, porque aí vai direcionar diretamente, tá bom? Se puder também mandar pelo WhatsApp, eu também encaminho, tá? Mas tá tranquilo, de qualquer forma, eu lembro vocês, a prova ficará disponibilizada para vocês por 24 horas, então eu vou colocar o link na quinta-feira pela manhã, tipo 8 horas, aí vai ficar de 8 até a 8 da sexta-feira, tá bom? Que assim vocês podem fazer a prova na hora que vocês acharem que for, né, uma internet mais tranquila, um momento que vocês tiverem mais tempo, tá? E nos 2 primeiros horários da quinta-feira estarei aqui, disponível no plantão, caso haja alguma dúvida, tá certo? Então é isso para poder lembrá-los. E vamos dar início então à apresentação dos trabalhos. Vocês mesmos, né, ali no WhatsApp já colocaram uma sequência, já foram colocando a sequência. Eu acatei, eu até já coloquei aqui na minha tabela. Então já até numerei também os arquivos que vocês me enviaram, tá bom? Então nós vamos dar prosseguimento. Eu coloquei aqui só para recordarmos, né? Que o trabalho, na verdade, eu coloquei em duplo ou trio, mas sim, até em 4, né? Que no final eu concordei, não tem problema nenhum. Pedi para que vocês escolhessem um artigo referente a qualquer área da biologia e que utilizasse de dados estatísticos, né? Que vocês pudessem ler o artigo com atenção a identificar a população estudada, a amostra, identificar o tipo de amostra que o autor utilizou, se o autor utilizou algum tipo de teste estatístico, citá-lo, né? Se pesquisar para a gente, se vocês encontraram qual que é o objetivo desse teste, se o artigo tem demonstração de dados por tabelas, gráficos, qual a funcionalidade, deveria ter desenvolvido gráficos ou tabelas, né? Que às vezes ele usou e vocês poderiam achar que ele poderia informar os dados de uma outra forma, enfim, né? Que pregasse, na verdade, aquilo que a gente falou em relação ao que nós estudamos, né? A equipe tem alguma crítica ou sugestão para facilitar o entendimento do artigo, montar uma apresentação em PowerPoint e apresentá-lo aqui hoje para a gente. Tempo médio de 10 a 15 minutos, né? E aí, eu até coloquei o sorteador, mas não precisa aqui com vocês são muito, muito espertos, já se prontificaram, e isso é muito bom, né? Eu acho, igual aqui, eu acho que por esse espaço, vocês não conseguem compartilhar, não. Vocês aí veem alguma possibilidade de compartilhar? Ou teria que ser eu mesma? Vai ter que ser você mesmo. Dá para compartilhar só quando você cria o link. Se você entrar pela faculdade, não dá. Pelo Ava, que na verdade, o que eles estão pedindo para a gente fazer pelo Ava, eu acho que é justamente essa diferença, tá? Então, eu vou colocar aqui. O primeiro grupo que tinha se manifestado para apresentar é o grupo da Luana, Júlia, Pâmela e Pedro Dias. Ok? Tá confirmado? Isso. Ok, confirmado. Então tá. Gente, vou colocar aqui. Chamando a atenção de vocês. Uma excelente apresentação, tá? Fiquem... deixa eu aproveitar aqui. Quem que tá guardando logo? Só um minutinho. Aqui, Gabriel. Gabriel tá aguardando logo. Deixa eu só ativá-lo aqui. Então, podem ficar tranquilos, fazer uma excelente apresentação, tá? Estamos aqui para juntos, né? Aprender com vocês e aprender um pouco com os artigos que vocês vão apresentar pra gente. É engraçado, o Gabriel tá aqui clicando, o nome dele não desce, não.
Qualquer coisa, tá? Fala com ele que eu tô aqui. Ele já até tava na sala. Lu, Oi, diga. desculpa, antes do Pode falar. grupo começar, o meu é o segundo grupo, só que a gente mudou algumas informações do trabalho. Eu vou te mandar de novo, tá? Para você ir salvando ele na área de trabalho? Tudo bem. Tá certo. Tá, ok, obrigada. Aí eu já agilizo aqui, tá bom? Ok. Gente, então tá combinado, Tainara. Se o Gabriel entrar em contato aí, acho que agora ele entrou, tá? Acho que, não sei se, ou ele entrou ou caiu de vez. Mas é porque eu tô clicando aqui, tá? Bem, então, Júlia, já tá ok? Vocês estão vendo o material? Sim, sim. E aqui, porque hoje eu vou ter que ir passando, né? Isso. Vou aqui, vou ficar prestando atenção. Tô vendo aqui, Jonathan me mandou também uma mensagem. Vocês, gente, podem mandar agora, mas eu vou prestar atenção aqui, porque inclusive eu vou ter que ir mudando os slides, tá? Senão eu acabo prejudicando a apresentação do colega. E depois eu vejo todas as mensagens e o que eu tiver que colocar, eu coloco aqui na tela daqui a pouco. Então, podem começar, meninas. Boa apresentação, meninas e Pedro. Sejam Obrigada. bem-vindos à noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Meu grupo vai falar sobre a utilização de plantas medicinais com atividade antimicrobiana. Esse estudo, ele foi realizado em comunidades em Campina Grande, na Paraíba, né? E é composto por mim, pela Luana, pela Pamela e pelo Pedro. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% da população em países desenvolvidos usam plantas medicinais, né? Alguns estados e municípios brasileiros vêm realizando, nas últimas 2 décadas, a implantação de programas de fitoterapia, né, com o intuito de suprir carências, né, medicamentosas em suas comunidades, né? E muitos desses programas estão sendo desenvolvidos no sistema de saúde vinculados ao programa de saúde da família. Ou seja, que principalmente assim no Nordeste existem muitas comunidades carentes que não têm muito acesso a medicamentos, então por isso eles estão fazendo esses estudos para suprir com a fitoterapia. Né? Estudo de plantas medicinais pode fornecer informações úteis, né, para a elaboração de estudos farmacológicos e fitoquímicos e agronômicos sobre essas plantas. Bom, se tratando de utilização de produtos derivados da vegetação nativa do Nordeste, especialmente de plantas medicinais, estão contribuindo significativamente para a manutenção da qualidade de vida dessa população. Agora a Pamela vai apresentar alguns dados para o restante das informações. Só queria deixar aqui, Júlia, na hora que vocês precisarem que eu mude o slide, vocês me avisam, tá, por favor? Ah, sim, pode mudar. Ah, ok. Boa noite, Lu. Boa noite. Então, em relação então a essa pesquisa que a gente trabalhou, né, nesse artigo, a população que foi trabalhada na pesquisa foi a população de usuários do SUS, do município de Campina Grande, localizados nos bairros Centro, Bela Vista, Liberdade, Palmeira e Catolé. A amostra que foi utilizada foi de 220 usuários dessa população, né, da população do SUS, com indivíduos de ambos os sexos, né, maiores de 18 anos no caso. Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, participativo e exploratório, seguindo de análise experimental com abordagem quantitativa. Aí agora o Pedro vai prosseguir também com mais algumas informações. Boa noite, Lu. Boa noite, Pedro. Pode passar o slide, por favor?
tem mais coisa? Eu acho que é a outra mesmo. Essa aqui? Isso. Nessa pesquisa, né, observou que apenas 5% dos entrevistados sofreram com algum tipo de efeito colateral desses medicamentos alternativos. E, diante das observações que faz necessária para a implementação da portaria, que é para garantir plantas medicinais com segurança e eficácia para o tratamento de doenças. E o lado positivo foi que apenas 5% dos entrevistados sofreram, e com medicamentos sintéticos esse número é muito maior. E agora vou passar para a Bruna. Ok. Para mim, né, no caso, Luana. Luana. Eu tava Isso. procurando aqui onde é que tá a Bruna aqui no grupo, mas tá tudo bem. Sou eu. Pode falar. Então, a amostra que eles usaram para fazer essa pesquisa foi a amostra sistemática, né? Porque teve todo um critério na escolha, né, dos participantes. No caso, o critério deles foi usar os participantes, né, os usuários do SUS, né? E, de acordo com a questão D, né, que estava lá nas orientações, esses dados, eles foram submetidos a um tratamento estatístico e os resultados, eles foram expostos no artigo de maneira descritiva e eles usaram percentuais simples para poder estar apresentando, né? Para montar esse trabalho todo, eles usaram um programa de softwares e apresentaram figuras e tabelas, né? O objetivo do teste que eles empregaram na pesquisa foi justamente obter com maior precisão a quantidade de usuários, né, de pessoas que fazem o tratamento com essas plantas medicinais, né, para tratamento de doenças infecciosas aí no caso. E como já foi citado, né, Lu, esse artigo ele trata aí da utilização dessas plantas, né, com atividade antimicrobiana. E geralmente são plantas usadas para tratamento de algum tipo de infecção, né? O problema do uso dessas plantas é que, em muitos casos, falta estudo científico para confirmação dos efeitos desses remédios, né? Porque, na maioria dos casos, as pessoas consomem esses medicamentos baseado em conhecimento popular, né? Muitas vezes não existe um artigo ou algum estudo que comprove, de fato, a eficiência desses medicamentos, né? Tanto que lá no artigo cita que 5% das pessoas, né, que participaram da pesquisa, elas relataram que tiveram, sim, algum efeito colateral com o uso desses medicamentos. E foi a partir desse dado aí, né, dos efeitos colaterais, que foi criada a implementação da Portaria 971 de 2006. E ela tem o objetivo garantir o acesso às plantas medicinais com segurança e qualidade, né? Para que esses efeitos colaterais aí sejam reduzidos ainda mais, né? A pessoa poder usar com segurança, né? Deixa eu ver aqui. Para poder coletar os dados, eles usaram formulários e foi preenchido através de dados coletados pelos pacientes entrevistados, né? Ô, Lu, deixa eu te perguntar. Tem como ser... Isso, o artigo. Para me mostrar a tabela. A Júlia me mandou, já tá aqui no jeito. Eu vou tirar aqui, vai sumir, vocês não precisam assustar, não. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Aqui, acho que agora, isso. Você quer a parte da tabela? Isso, pode descer lá na tabela, ela tá quase no finalzinho. Tem essa daqui, não sei se é a que você quer. É essa mesmo, Lu, essa? Mesmo? Isso. Tá. Então, aí já entrando na questão né, das orientações, ela pergunta se no artigo tem demonstração de dados através de tabelas e qual é a funcionalidade do uso dessa tabela, né? Então, como vocês podem ver aí, o artigo, ele faz o uso da tabela, né?
e que foi de grande importância, porque essa tabela aí, ela facilita muito a visualização dos itens que foram estudados, né? Ela traz as colunas de plantas citadas na pesquisa, a indicação terapêutica, que é geralmente para qual finalidade que aquela planta foi usada e tudo mais. Qual que foi a parte da planta que eles utilizaram para poder preparar uma medicação. Geralmente são chás ou infusões, né? E a forma que é ingerida, se é via oral ou uso tópico, e aonde os usuários adquirem essa planta aí, né? Na tabela a gente percebe que a maioria deles compra mesmo, né? Através do comércio. Algumas poucas que são plantadas em casa mesmo, né? E de maneira muito simples, né? E direta. Qualquer pessoa que pegar esse artigo para ler vai entender, porque a tabela ela tá bem simples, né? Traz as informações de maneira bem objetiva. E aí, Lu, só para questão de conhecimento mesmo, né? De dúvida, a primeira planta aí, o nome científico dela, né? A primeira é romã, a segunda é o caju, terceiro barba-timão, o quarto é quixaba, ou rompe-gibão, que na verdade eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa planta, né? Mas ela é muito usada aí no tratamento de infecção de urina, né? E a quinta é a famosa babosa, né? Que é tanto utilizado para fins terapêuticos e cosméticos também, né? Quem nunca passou uma babosa no cabelo? Maravilhosa. E aí, só para finalizar, já entrando na questão F, né, que pergunta se poderia ter sido desenvolvido outro gráfico ou tabela para apresentar os resultados no artigo. Então, eu acredito, Lu, que no caso desse artigo aí, a tabela que eles usaram foi ideal, porque ela é mais simples, né? E não tem a apresentação de valores numéricos. Porque se, por exemplo, tivesse a informação de números, aí eles poderiam ter usado até aquele gráfico de linhas, né? Ou talvez também o gráfico de barras poderia ter sido usado. Mas no caso, eu acho que o artigo não ficou prejudicado pelo uso dessa tabela. Eu achei que ficou bem assim, tranquilo para entender. E é isso aí. Acho que agora a Júlia vai falar mais um pouquinho sobre a questão G, que ainda tem lá nas orientações. Tudo bem. Isso. Que é tipo, Lu, você pode voltar lá no slide, por favor? Posso sim. Aqui. Agora vai. Aí você coloca as imagens pra gente das plantinhas. Aqui? É o terceiro slide aí. Isso, é esse, né? Deixa eu ver. Isso. É aqui. Isso mesmo. Como a Luana citou, né? Aí eu coloquei só para ilustrar os 3 primeiros que foram citados na tabela, né? Para dar uma ênfase. Tanto é que muitas das vezes o romã, igual a Luana falou, é utilizado muito para fazer chá, rico em vitaminas. O caju também tem vitamina C. Aí você pode pular mais um slide. Esse? Isso. Bom, aí a nossa conclusão foi que, após estudos químicos e farmacológicos em laboratórios capacitados, né, informações empíricas de comunidades locais, é possível garantir a segurança necessária para a utilização de tais plantas, né? Tanto é que, tipo, igual foi citado, que apenas só 5% teve algum prejuízo, vamos dizer assim, mas como a Luana mostrou, que nos dados foram bem objetivos, né, para estar mostrando essas plantas, os benefícios, qual doença que tratava com ela, que eu vi ali, questão de infecções, principalmente infecções urinárias, se não me engano, pelo artigo. Aí, se o pessoal do grupo quiser acrescentar mais alguma informação. Eu acho que é isso mesmo, Lu. Ok, gente. O artigo, igual você mostrou, falou da tabela, né? Objetivo. Na hora que eu também falei, se vocês têm alguma crítica, não quer dizer que é obrigatório ter, não, tá? É só mesmo até para despertar em vocês a possibilidade de poder citar, né? Enfim, mas não quer dizer que é obrigatório, não.
E aí é o que você falou, uma tabela simples, objetiva, da qual coloca para o leitor algo que é fácil leitura, né? Porque tem coisa que se torna mesmo chata, se você imaginar ficar lendo, e no final você até se perde no meio das informações. Então, acho que é esse que é o objetivo de tabelas e gráficos. Passar de uma maneira objetiva e resumida, algo que seja importante, mas que seja inclusive mais visível para o leitor. E vocês encontraram nesse artigo, né, um fator, esse dado, a questão também, vocês trabalharam sobre as amostras, enfim. Eu acho que ele foi um artigo tranquilo, bem objetivo no sentido que a gente precisava, e é isso mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, podem ficar à vontade, dos colegas. Se quiser colocar no último slide, porque... Né, mas, aqui as referências, né? Isso. Ninguém tem pergunta, não? Ainda mais o primeiro grupo, gente. O pessoal não quer fazer pergunta, não sei porquê. Agora vocês ficam mais à vontade para fazer pergunta, viu, meninas? Aqui. Pode deixar. Né? Tá certo. Então, quero agradecer a vocês, tá? Depois eu vou guardar todos esses artigos aqui comigo, porque é bom que depois a gente fica fazendo também outras situações aí. Então tá, muito obrigada, meninas. Agora vamos pro segundo grupo. Candidato era da Tainara. É o grupo de vocês que falou que fez alguma modificação? Isso, eu já te mandei ele, Lu. No WhatsApp tá. Privado. Então tá. Um segundo, que eu vou pegar aqui no... Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Porque eu tenho que mandar de um lugar para o outro, senão não vai. Segundo grupo, ok. Vou pegar aqui. Encaminhei. Mensagens importantes. Foi. Aqui. Abaixar. Abrir, ok. Aí eu vou colocar como novo para não fazer confusão. Porque já tá tudo aqui na tela. É Tainara, não é? Tainara. Isso, Lu. Novo. Então, vejamos. Já vou abrir aqui e aí vocês começam, tá? Ótimo. Tainara novo, que é o segundo grupo. Então, abrir. Fechamos. Então, Tainara, Graziele e Valesca? Isso mesmo, Lu. Então tá, meninas. Boa apresentação. Boa noite, pessoal. Então, a gente escolheu as serpentes da região de Ouro Branco, extremo sul da cadeia de Espinhaço de Minas Gerais. Uma base da introdução, né? As serpentes constituem um grupo diverso, principalmente no continente sul-americano. Aqui no Brasil, até onde foi passado esse artigo, tinham sido registrados aproximadamente 361 espécies pela Sociedade Brasileira de Herpetologia, sendo que 124 dessas até então foram registradas em Minas Gerais. Só que considerando que o estado ele é gigante e somando a grande diversidade dos ambientes, ainda existe uma carência de levantamentos, né, da fauna, e no artigo acredita-se que o número de espécies no estado esteja subestimado. Então, o artigo ele entende que pode ser um pouco maior do que é apresentado. Aí eu vou passar a parte para a Valesca. A população estudada no nosso trabalho foi de 28 espécies de serpentes na região de Ouro Branco, onde a amostra apresenta 22 espécies da família Colubridae, uma da família Lipidae, uma espécie da família Leptotyphlopidae. Eu não sei se é assim que fala esse nome. E 4 espécies da família Viperidae. E entre essas espécies encontradas, 5 foram consideradas peçonhentas, que elas pertencem à família Lepidae. Pode mudar um... Lu? Só um minutinho, estava na tela. Isso. Aí esse aqui é um exemplo das famílias encontradas na Serra de Ouro Branco.
que mostra a Colibridei, a família da jararaca, e essa daqui é a coral verdadeira. Pode mudar também. Pai, eu já mudei. Ele tá, Foi. tá, gente? Tá. Esse gráfico aqui, ele foi retirado do artigo, onde a amostra que eles utilizaram foi uma amostra sistemática, onde os elementos são escolhidos por um sistema, e o sistema que eles utilizaram foram os postos de coleta, encontros casuais, os registros em outras instituições, como a FUNED, e teve as coleções escolares. Aí, nesse gráfico aqui, está mostrando que os postos de coleta teve o maior índice de espécies encontradas, seguido pelas coleções escolares, depois foram os encontros casuais, e o menor número foi registrado em outras instituições. Aí pode mudar também, por favor. Já mudei. Ele tá... Tá, assim que mostrar eu falo. Ai, congelou. Oi. Não, agora mudou. É porque ele tá lento, porque eu tô aqui, eu acompanho. Entre eu clicar e aparecer, tá lento. Demora uns segundos, né? Esse outro gráfico aqui, na verdade, nem é um gráfico, é só uma tabela mostrando as famílias. Ele foi retirado do artigo também. Ele só está especificando o nome de cada uma encontrada, das famílias, dos espécies, e qual foi a metodologia utilizada para cada uma. Pode mudar também. E agora a Grazi vai falar um pouquinho. Boa noite. Eu vou falar sobre se o autor utilizou algum dado estatístico. Ele usou sim, usou o índice de similaridade de Sorensen. Eu entendi que esse índice é para fazer tipo uma comparação das espécies encontradas nas regiões de Ouro Preto, da Serra do Cipó e de Ouro Branco. E teve também, aí se pergunta se teve tabela ou gráfico, teve os dois. Na tabela, como a Valesca falou, lá mostrou as espécies encontradas e qual metodologia que ela foi encontrada. Aí tem vários tipos de espécies e várias metodologias também que foram encontradas de cada uma. E auxiliou no tabelamento de serpentes encontradas na região de Ouro Branco, com metodologias diferentes, identificando as espécies, família e quanto a peçonha. Aí acho que é a Tainara que vai falar, tá? Isso, Grazi. Então, no caso, a gente acha sim que ele poderia ter desenvolvido outros gráficos, porque ele cita algumas informações, mas a gente acha que ele poderia ter feito um tabelamento um pouco maior. Por exemplo, um comparativo entre Ouro Branco e a Serra do Cipó, por exemplo, ou Ouro Preto. A gente acha que ele poderia ter colocado um pouco mais de informações, como engloba a Serra do Espinhaço. Eu acho que ele quis colocar só uma região específica, mas a gente acha que seria de grande valia ter um comparativo com outras regiões de Minas Gerais. Pode passar, professora. Então, no caso, a questão da crítica, né? Na verdade, a gente não tem uma crítica, o entendimento do artigo, ele é bem fácil, quando você coloca o comparativo igual nas tabelas que foram mostradas, das espécies, o posto de coleta, entre outras observações. A gente colocou só uma informação, que é para mostrar que a região do Ouro Branco, até onde, não possui nenhuma unidade de conservação, e ele sofre com a crescente destruição das paisagens, tanto devido à agropecuária quanto à mineração. E esses dados apresentados, eles podem indicar uma necessidade emergencial de medidas de conservação. Então, supondo que futuramente possa ser feito, às vezes, algum outro tipo de artigo, algum outro tipo de coleta, pode mostrar um comparativo e, às vezes, apresentar a necessidade de ter uma medida de conservação bem mais ampla na região. É só. O artigo é bem pequenininho mesmo. Ok. Então, eu vou voltar aqui, ó, só para mostrar tudo isso de explorar. Observem, né, no caso do gráfico, né, de barras, quando a gente fala que ele é utilizado para informações simples, né, igual aqui no caso, foi mesmo. E ao mesmo tempo bem visível, a gente só de bater o olho assim, você já consegue verificar em termos de porcentagem
qual que era a medida, né, do qual eles conseguiram esses exemplares, né, se foi por coleta, se foi aqui, deixa eu ver, ser encontros casuais, enfim. Só de bater o olho você consegue enxergar um panorama, né? Bem clássico que a gente pensou anteriormente. E aqui, né, que na hora que coloca uma tabela, dá aquela sensação igual aqui, cheio de nomezinho, cheio de informação. Mas olhem, percebam vocês como se torna interessante. Logicamente, para quando a gente pega um artigo desse, não vai ser qualquer pessoa que vai ter interesse em ler um artigo desse, né? Está muito associada a quem realmente trabalha com a área, ou de alguma forma tem um interesse sobre o assunto, né? Então ele não só fala, como ele aqui, ó, vem o nome da espécie, vem o nome do autor e quando que ela foi descrita. Então, a partir de uma tabela, percebo, ele falou, tá aqui com as informações que cabe a ele, né? A metodologia, como que foi que eles conseguiram aquela espécie, né? Que é coleta espontânea, né? Se não me engano, uma coisa assim, nesse sentido. E veio com informações teóricas que são fáceis. E para quem trabalha com isso, quem vai fazer aí, imagina, uma monografia, né? Vocês vão ver. Tem hora que a gente trabalha com determinados assuntos, a gente fica doido para poder, gente, eu vou utilizar aqui, aonde que eu vou achar, quem é que fez a descrição, enfim. E às vezes uma tabela dessa ajuda a gente demais na vida, né? E ele cumpre esse papel informativo. Então, chamar a atenção, né? Que ele é importante não só pelo que ele quer apresentar, mas também por informações adicionais que são interessantes e que fica muito mais fácil, muito melhor aqui do que se ele fizesse ali, tecer um texto, né? Imaginem. Quer falar alguma coisa, Tainara? Não, eu ia só acrescentar que pra gente que não tem como que eu posso dizer, uma experiência tão grande, né? Com os répteis, a demonstração, a forma que foi feito, deu para a gente uma noção um pouco maior, porque alguns artigos eles dificultam um pouco, porque algumas informações é mais para quem é especialista naquilo. Mas a forma que foi apresentado, por exemplo, para mim, a pessoa que não tem experiência com isso, eu achei super interessante, eu achei que foi bem explicativo nessa demonstração. Uma linguagem, às vezes, mais fácil, mais acessível, passando informações importantes e acaba atingindo melhor o leitor, né? É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu queria só fazer uma observação para tirar uma dúvida interna mesmo. Uhum. A população e a amostra são a mesma quantidade, né? No caso delas aqui, na verdade, na hora que elas falam de população, elas estavam pesquisando os exemplares da região de Ouro Branco, né? Isso. A pergunta dele aqui, ó, as serpentes da região de Ouro Branco. Então aqui não tinha nem necessariamente, eu acredito aqui que o ideal seria não necessariamente colocar a quantidade. A população estudada seria uma busca pelas espécies de serpentes na região de Ouro Branco. Porque lá, Lu, elas tiveram uma amostra. Isso, porque se você somar, dá 28, Dá 28, né? certinho, Isso, né? as 28, dá 28 certinho. Aí a gente só colocou a observação que 5 são peçonhentas. Então, dessas 28, 5 são com peçonha. Então, tecnicamente, quando a gente quis mostrar, era que são do estudo todo, eles avaliaram 28 espécies dentro daqueles encontros, que constam aqui, né? Se fizer o somatório, e dentro dessas 28, 5 são com peçonha, por exemplo. Aí a gente citou um pouquinho das famílias. Entendi. Aqui foram todas as que eles capturaram, né? Isso, dentro dessa parte aqui de baixo, que mostra também lá naquele outro gráfico. Entendi. Então é isso mesmo, Daniel. Não, ok, obrigado. Né? Do total, aí você tem uma amostra específica para cada um.
Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, meninas, tá entregue. Viu? Então, aqui, olha que lindas, né? A coisa, elas são muito bonitas. Bem, próximo grupo, se não me engano, deixa eu ver aqui, é o grupo da Thaís, da Bruna, Rafael e Samira. Estão todas aí? Gente? Professora. Sim, Oi, professora. pode? Aqui só um minuto, que eu tô com um problema aqui na minha internet, professora, que toda hora ela tá desconectando. Você é a Samira? Isso. Eu tô vendo, toda hora eu tô te admitindo aqui. Você quer agora ou quer que passe o próximo? Ô, professora, por favor, tem como a gente ser o próximo? Só por garantia mesmo, pra não dar nada errado? Então, você quer que eu passe agora o próximo grupo? Isso, aí Jonathan. nós é depois desse. Tá. Jonathan, tudo bem, gente? Jonathan, Alice e Felipe? Pode ser? Sim, sem problemas. Pode ser. Beleza, pode ser. Preparando meu psicológico. Ô, gente, ô, Felipe. Brincadeira. Sem problema, Felipe. Deixa eu colocar aqui o de vocês. É esse mesmo, não é? Isto. Tá, então, ó, combinar com vocês, na hora que for para mudar o slide, é só me falar. E boa apresentação de trabalho. Obrigado, Lu. Meu grupo vai falar sobre a contagem de bactérias heterotróficas na água da bacia do Rio Grande e Rio de Ondas, na Bahia. A gente é composto por Alice Emanuela, Jonathan Samuel e eu, Felipe Dias, que vou introduzir um pouco esse trabalho e trazer o desenvolvimento. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Então, hoje, dando introdução a esse trabalho, ele fala sobre a qualidade de água, né? E a água é fundamental aí para a vida no nosso planeta. Mas, em específico, o nosso artigo, ele fala sobre a água de consumo humano. E as nossas análises falam sobre o Rio Grande e Rio das Ondas, ali na Bahia. Ou seja, nós percebemos pelo artigo e já também por vários estudos, né, que é indispensável esse controle de qualidade. Pelo Manual Prático de Análise de Água, em 2013, os micro-organismos encontrados em águas naturais, eles não são patógenos à nossa saúde. Mas hoje, né, nos dias de hoje, devido aí às atividades antrópicas, né, as águas têm tido sabores, odores e principalmente micro-organismos que são patogênicos. E por isso esse trabalho tem esse objetivo de quê? Nesse artigo, né, nós tem o objetivo de fazer uma somagem de dias secos e chuvosos de um rio específico. Você pode voltar no tema, só porque aí que eu não estou lendo, pelo que eu... A gente está fazendo a contagem de bactérias heterotróficas, que no caso aí dos rios, são bioindicadores, já que heterotróficas porque elas se alimentam de carbonos como nutrientes, ou seja, quanto mais poluentes há nesses rios, mais bactérias heterotróficas são encontradas. Você pode passar. O outro Falar também? do desenvolvimento? Pode passar também. Isso. Aqui, ó, a bacia estudada, a gente vê que é ali na região oeste da Bahia. E o que eu quero especificar, que eu achei muito importante, é que há 831 habitantes ali em 2018, né, que foi feito o artigo. Ou seja, é um rio que ele está perto de uma grande população. Então, a gente sabe que tem muita atividade antrópica. E, em específico, nesse artigo, é a atividade de esgoto, né, que são jogados ali nesses rios, e lixos. Aí, você pode passar para o mapinha, que em vez de eu ler, eu vou mostrar. Tem um mapinha aí, com uma foto. Na verdade, é um rio e a foto. Eu já passei, eu mesmo encontrei aqui, ele que está lento aí para aparecer para vocês. Isso. Eu não sei se dá para todo mundo ver, mas tem 4 pontinhos.
O A, B, aqui, ó. Quer ver? C Só um e D. minutinho. Eu vou pegar o pointer aqui e ajudar o pessoal a enxergar. Aqui. Tá bom. Só um minutinho. Eu vou falando enquanto isso. Tá. Esses 4 pontos que estão aí específicos são os 4 pontos onde eles fizeram as coletas no rio. E se vocês perceberem, há uma grande população aí através do rio, tá vendo? Em volta. E como que foi feito essas coletas? Foi de 2 metros da margem desse rio e pegando a 30 centímetros de profundidade. O artigo especifica a data e o horário, por quê? Porque ele pega em um ponto que é seca nessa região e um ponto que é bem chuvoso para ver as diferenças que encontra essas bactérias heterotróficas. Tudo bem até aí? Ok. Ok. Então agora eu vou deixar um pouco aí com o Jonathan, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem, Jonathan? Tudo bem, estamos ouvindo sim. Pelo menos eu estou. Beleza. Beleza. Pode passar o slide, por favor? Deixa eu ver, porque aqui eu dei uma passagem assim, ó. Eu fui para trás. Você quer vai para frente, isso, né? É porque essa aí eu Aí? já era o que eu Então tava tá. falando no mapa. Então tá, Isso. tudo bem. Isso aí. Então, a análise foi realizada em 24 unidades amostrais, sendo 6 para cada amostra, né? Pelo método Pope-Plate, com a distribuição de 1:10 no período de seca e de 1:1000 em período de chuvas, em água dionizadas, esterilizadas e duplicadas. Em controles negativos, as placas foram incubadas em estufa a 35 graus por 48 horas. Aí pode passar, por favor. É esse, né? Isso, ainda não apareceu aqui, não. Aqui pro meu já apareceu. Para alguém não... É uma tabela, não é? Resultados de discussão? Isso. Agora mostrou Oi? aqui. Ok. Agora mostrou aqui. Uhum. Aí nessa primeira tabela está mostrando as amostras e resultado de quando foi coletado no período de seca. Aí os números estão bem baixos. Uhum. Aí pode passar também para a gente diferenciar. Isso. E nesse segundo gráfico, já mostra as amostras no período de chuva. Isso. A tabela no período de chuva, que já estão bem maiores, né? Os números. Aí pode passar também. Só 354, 301, 61, 275, aí 27.800, 21.200, né? Só para o pessoal perceber a diferença. Aumentou. Sim. Uhum. Ok. Pode passar essa tabela? Eu já passei. Isso. Tá agora no texto. Não, essa é a análise mesmo. Isso. Então, as análises estatísticas pelo teste de Tukey não demonstrou muitas variáveis. Então, analisou o período de chuva que destacou uma diferença no ponto C. Aí está falando que na portaria 2.914 do ano de 2011, a água com menos de 500 UFC, que é a unidade de formação de colônias, é considerada principalmente livre de contaminantes. É claro que sem destacar outras análises microbiológicas e físico-químicas para potabilidade. Aí você pode passar, Lu, por favor. Aqui é a Alice que está falando. Ok, bom, Alice. Além dos estudos lá das bacias, que foi esse Mendonça que realizou junto com colaboradores, eles realizaram outras pesquisas também em caminhões-pipas, que fornecem água para essa comunidade do município da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Eles constaram que das 10 amostras coletadas, tiveram alteração acima do número permitido
de qualidade de água, né, que é esse 500 unidades de formação de colônias. Essas coletas que eles fizeram no período da tarde tiveram maior incidência de quantidade de micro-organismos, acima dessa quantidade permitida. Pode passar, por favor. Eles fizeram também outro estudo nos poços de água subterrâneo da região oeste de Santa Catarina, onde eles puderam coletar cerca de 212 amostras, né, dos poços, sendo que 161, com 75,94% das amostras coletadas, elas foram consideradas impróprias para consumo humano. Basicamente, a gente pode considerar que esses poços, eles provavelmente já foram afetados, né, pelo sistema de esgoto da cidade, né? Consideradas impróprias 68, com 42,94%, também com contaminação acima de 500 UFC por miligramas. Os organismos heterótrofos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem essa representação gráfica das tabelas lá em cima que o Jonathan apresentou para a gente. Essa aqui é a tabela no período de seca. Eu achei que a tabela foi muito bem aplicada e o gráfico também é muito bem aplicada no nosso... Ai, gente, esqueci. No nosso artigo. Eu achei que foi muito bem aplicado as duas representações. Eu achei que foi um artigo muito bem explicado. Tudo bem que eles colocam, né, a qualidade da água lá como 500 UFCs por mililitros de água e tudo mais, mas, assim, de forma geral, o artigo foi muito bem explicado, de fácil entendimento para aquelas pessoas que não têm o conhecimento sobre a qualidade da água, sobre conhecimento sobre análises microbiológicas, e essas tabelas, juntamente com os gráficos, estão muito bem explicadas. Se você passar para o próximo slide, por gentileza. Isso que eu ia perguntar. Esse é da chuva. Isso, esse aí é o da chuva, e a gente pode reparar que aqui nesses locais de amostragem, na região C, quando você volta lá em cima, no mapa pelo Google, a gente pode ver que é uma área que tem região de mata, onde tem menos concentração de pessoas em volta. Pode voltar, por favor. Se é aqui, ó. Realmente, ó. Isso. Tá aí, aqui, ó. Não, para mim ainda não está aparecendo ainda não. Ainda não. Acho que por causa de ser imagem, né? Aí demora um pouco para carregar. Pois é. Mas nesses 4 pontos, o ponto que tem menos incidência de micro-organismos é nesse ponto C. Inclusive, no período de seca e no período de chuva, é a região que tem menos concentração de micro-organismos. Basicamente, é caracterizado pela falta de população, né? Naquela área, onde a gente pode observar isso. Já está aparecendo para vocês? Não, para mim ainda está travado na tabela. Agora voltou. Nota está aqui apontando. Porque é interessante os meninos realmente observarem isso, como que a preservação, né, da natureza, como que ela é importante para tudo, né? Assim, a gente sempre sabe, mas para um artigo científico, para uma situação aí de amostra, valida tudo aquilo que a gente sabe que é importante. E mais uma vez é isso mesmo, olha. Esse ponto C, E dá para entender. Faz sentido. E dá para entender por que está menor. Né? Sim. Lá em cima, na introdução, ele ressalta isso, né, sobre a quantidade de micro-organismos, né, por poluição. Eu acredito que o número, ele aumenta mais no período de chuva, porque acontece aquele escoamento, né, a água vai passando pela cidade, ela vai acabar escorrendo para a bacia e vai acabar levando esses micro-organismos e aumentando a proliferação. Aí, quando chega ali mais ou menos na parte de baixo, com menos concentração de população ali em volta, acontece essa redução. Ok? No final, tem a referência do nosso artigo que nós usamos. Nós pegamos as tabelas, nós pegamos todos os conteúdos que estão no slide desse artigo, tá bom? E encerrando aí. Tá bom? Eu acho que não precisou de outro gráfico também,
Porque esses mesmo, igual a Alice falou, representa muito, né? Tá Porque muito esse bem já indicado, indica muito isso. Eu até voltei aqui, porque o que chama a atenção é que na hora que você bate o olho nesse gráfico que é de seca, ele coloca e a gente vê tudo, as colunas longas, né? Aqui tem a variação, mas é porque é em relação à escala. Ô, Lu, Oi, diga, Felipe. ele especifica o artigo que na seca eles usam muito para banho também. Então tem muito movimento ali de pessoas no rio. Aí o que aumenta mais ainda, né? Também. Mas ainda eles ainda estão dentro desse padrão, né? Não, sim. Falo analisando só o período da seca. Sim. Justificando a presença, né? Desse material. Mas, de uma maneira geral, essas águas que tem, né? Igual passa próximo às cidades, é difícil não ter mesmo, infelizmente. A gente sabe que realmente acaba contaminando, né? O que chama muita atenção é o fato deles terem encontrado grande parcela dos poços subterrâneos também contaminados, né? O que coloca isso também como uma contaminação já da área, né? Sim. Verdade. É mais pela quantidade de esgoto, né? O esgoto, ele acaba contaminando o solo e como são poços, provavelmente, com certeza, vão ser contaminados também. Uma análise interessante Saneamento, né? Saneamento básico. Pode falar, Felipe. é que se você ver o ponto D, se a gente for analisar por escoamento, ele tá sempre também com alta, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Você vê no gráfico que os Aqui, pontos... para vocês é capaz de custar aparecer, né? Para mim já apareceu. Já apareceu? Você vê que tem um escoamento A, B, que leva para D, e também tem o C. Aí se você vê no gráfico, D também tem sempre pontos de bactérias heterotróficas ali. É porque, na verdade, ele recebe muito, né? Deixa eu ver aqui. O D. E aqui o D. Inclusive, até é onde tem mais, olha. Sim. Exatamente, Felipe. É interessante mesmo. E isso vai muito pela topografia da região, né? Tudo isso difere muito, ou seja, todo aquele impacto que a gente observa, né? O impacto ambiental, né? A característica do local, até mesmo a própria geografia do local, e o impacto humano, né? A presença das comunidades na proximidade, tudo isso interferindo. O que leva a pensar em educação ambiental, Lu. Eu tive que parar porque eu sempre levo a isso. Porque é a utilização nossa. Exatamente. E a gente mesmo ali está causando tudo isso. Ressalta, né, a importância. A pena que, de uma maneira geral, às vezes as pessoas não conseguem perceber a real importância, o impacto disso tudo, na verdade, na saúde. Porque seria muito interessante também, logicamente que depende, são objetivos distintos, né? Mas depois uma associação, se esse grupo pudesse vincular talvez a um outro grupo de pesquisa, verificar esses fatores em relação à saúde da população, crianças, verminose, enfim. Afinal de contas, é a qualidade da água e o impacto que possa causar, né, a saúde humana. Isso aí. Mas o povo não vai perguntar e vai falar nada, não. O povo tá muito quietinho, meu Deus, cadê? Ô, Lu. Digam. Você pode colocar lá no penúltimo slide, que é a conclusão, que eu vou dar só uma lidinha mesmo, só para esclarecer algumas coisas. Ok, aqui. Os rios investigados no presente estudo possuem alto poder de resiliência. Sendo assim, no período de seca, 2 bacias que podem proporcionar ambientes de lazer e diversão para toda a população do município de Barreiras, na Bahia. Em período chuvoso, é discutível a importância do monitoramento da água, já que é utilizado no abastecimento da cidade. Então, assim, basicamente, pelo fato dos micro-organismos terem essa proliferação nessa época de água, é preocupante, sim, a gente fazer, sim, o monitoramento da água, porque ele vai para a cidade, né? A cidade vai consumir essa água.
Então, realmente é muito importante o monitoramento, e mesmo com esses índices altos, né, de micro-organismos lá, de acordo lá com o Felipe, né, que foram feitas as amostras de 2 metros de largura da margem e com 30 centímetros, com 30 centímetros de profundidade, é um número importante e tem que ser questionado, sim, porque é uma água que vai para consumo humano. Se ele está além desses parâmetros de qualidade de água, a gente tem que dar realmente importância a essas coisas. E só para a gente fechar aqui, gente, igual na hora que verifica aqui, né, no trabalho, população estudada, foi a qualidade da água. Aqui, agora esqueci, foi voltar aqui ao... Você está falando da bacia? Do Rio Grande e do Rio das Ondas, né? Rio das Ondas. Essa é a população estudada, a qualidade da água ali. E a amostra foram, na verdade, foram coletadas 24 amostras, que são as amostras desses 4 pontos, né? Isso. E que aí que eles identificaram esses 4 pontos em virtude de que mesmo? Só para mim, pra gente... Qual foi a que seria escolhida esses 4 pontos? Eu acho que foi por distribuição, né, de população. Porque é pela qualidade já de que água. frisa muita distribuição mesmo da população. Aí acho que eles queriam a diferença mesmo. O critério foi a distribuição da população nesses diferentes pontos. Ao longo dos pontos do Rio. Ok, o que gente. eu achei... Lu, oi, pode falar, Alice? O que eu achei que faltou no trabalho seria a classificação, né? Eles colocarem as espécies com maior predominância nesse rio. É isso que eu senti falta. Eu achei que foi muito bem ilustrado com o gráfico e com as tabelas, com fácil entendimento, mas eu senti falta de ser citado as espécies de bactérias com mais prevalência aí no rio. Concordo. Ia completar ainda mais as informações. Isso mesmo. Talvez com uma outra tabela. Colocar mais tabelas. Isso, colocar mais tabelas. Ok. Boa observação. É isso mesmo? Mais alguém, gente? Alguém quer perguntar, completar? Não? Então, gente, é isso. Jonathan, Alice e Felipe, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Boa Obrigado noite. a você. Boa noite, Eu que agradeço. Agora, deixa eu perguntar. O grupo da Thaís, Bruna, Rafaela e Samira, pode ser agora ou como que vocês resolvem? Sim, Lu, pode ser agora. Pode? Então tá. Porque aí a gente volta. Deixa eu só fechar aqui. Só um minutinho. Então é o terceiro, na verdade, isso. Só para eu poder organizar aqui. Eu tenho que habilitar a edição. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Ainda não. Só um pouquinho. Para acompanhar se vocês... Agora apareceu para mim. Apareceu pra vocês também? Apareceu. Sim. Então, Bruna, Rafaela, Samira e Thaís podem dar prosseguimento, tá bom? Bom trabalho. Boa noite a todos. Boa noite. Você pode mudar de slide? Posso. Pode falar. Aí. O artigo que a gente escolheu foi sobre a persistência dos sintomas de dengue em uma população de Uberaba e Minas Gerais, no Brasil. Pode mudar, por favor. Então, a dengue é uma arbovirose responsável por importante impacto na saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, que são a África, que é no continente da África, onde está o Egito, que foi a origem do Aedes aegypti, e na Ásia também e na América Latina. O gasto médio por indivíduo foi de $514 para pacientes ambulatoriais e de $1.394 para os hospitalizados.
E na maioria dos casos, a infecção é autolimitada e dura cerca de 14 dias. Mas, no entanto, estudos demonstraram sintomas a longo prazo, como fadiga, miosite persistente e rabdomiólise 3, 4 e 5. O que serviu de motivação para realizar esse estudo foi o número expressivo de casos de dengue ocorridos em Uberaba e Minas Gerais no ano de 2006, aliados também aos frequentes relatos de sintomas da doença, acima do prazo considerado habitual. Pode passar, por favor. Os objetivos desse artigo foi caracterizar as manifestações clínicas da dengue, verificar a ocorrência de manifestações prolongadas, ou seja, acima de 14 dias, e avaliar o impacto causado pela doença na vida útil dos pacientes. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco, né, sobre a pesquisa que foi feita em Uberlândia, né, nós fizemos um pequeno cálculo que teve 352 casos. A identificação dos casos da dengue, notificamos em Uberlândia, foi obtida no Departamento de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Baseado, né, no banco de dados, foi feito um cálculo amostral, que foi feita aí, né, uma amostra de 293 mais 20%, que deu o resultado de 352 casos confirmados. Porém, somente 118 foram convidados e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Pode passar, Lu. Aí vamos falar das variáveis, né, sociodemográficas, que essa variável são apresentadas pela idade e sexo, a variável sanitárias, que foi a viagem antecedente à doença, local da viagem, terreno baldio no entorno, saneamento, presença de plantas em casa, visitas do agente de saúde e reconhecimentos do Aedes aegypti. A variável clínica epidemiológica foram divididas em sintomas do início da doença e que persistiram por mais de 14 dias. Pode passar, por favor. Boa noite. Falando sobre os resultados, né? Como a Samira disse, 118 pessoas foram entrevistadas e 102 delas apresentaram o diagnóstico de dengue confirmado por sorologia. Pode passar, por favor, Lu. Bom, essa aqui é a tabela, a primeira tabela que eles apresentam no artigo, que é basicamente as respostas do questionário que eles aplicaram aos pacientes. Interpretando os dados, né, como vocês podem ver, a predominância de faixa etária foi entre 20 e 60 anos, também teve predominância do gênero feminino e o estado civil casado. Pode passar, por favor, Lu. Sobre escolaridade, a predominância foi igual ou inferior ao ensino fundamental completo, mas a gente pode ver ali na tabela que os analfabetos e os que têm ensino fundamental incompleto são os que tiveram mais incidência da doença nesse estudo. Completos e fundamental. Isso. Até ensino médio incompleto. Aqui. Isso. A religião predominante foi a católica e a renda familiar foi variável, que também, como vocês podem ver, de 1 a 2, 2 a 3 e maior que 3, é bem equilibrado. O que deu bastante diferença foi o menor do que um salário mínimo, que foi somente 2 pessoas. Pode passar, por favor, Lu. A maioria morava em casa e todos tinham saneamento básico.
E a maioria vivia perto de terreno baldio e tinham plantas em casa. Pode passar também. Ainda não mudou aqui para mim. É engraçado que agora... Aí, mudou. Agora mudou. Aí, foi. Dos entrevistados, somente 88 pessoas conheciam o vetor, né, o Aedes aegypti, e 109 pessoas receberam visita do agente de saúde com o intuito de promover medidas educativas. Pode passar. Bom, o maior número de casos da doença foi registrado nos meses de fevereiro e março, e 90 dos indivíduos confirmaram a presença de outros casos na família. Foi verificado que 60 foram vacinados contra a febre amarela há menos de 10 anos, 35 há mais de 10 anos e 23 nunca foram imunizados ou não souberam responder. Pode passar. Nessa tabela 2, a gente vê os sintomas ocorridos no momento do diagnóstico da dengue, e os mais prevalentes foram mialgia, febre, fraqueza, prostração e cefaleia. Pode passar, Lu. Deixa eu te perguntar, só por curiosidade, eu até anotei aqui. Hoje, na hora que vocês começaram, vocês citaram rabdomiólise. Vocês tiveram curiosidade de ver o que significa isso? Porque, pra ser sincera, eu não me recordo. Pois é, exatamente. Agora que falou no slide, eu olhei e eu pensei, essa eu não pesquisei, eu pesquisei as outras, mas eu não pesquisei essa. É porque já que você falou de sintoma, por isso que eu tô te perguntando isso agora. Porque pois é, eu pesquisei as outras. Apresentou ali, eu não me recordo o que... Depois eu vou até olhar, anotei aqui. Tudo bem. Me passou despercebido. Professora. Oi. Professora. Pode falar. É a rabdomiólise. Isso. É uma lesão muscular, sabe? Com liberação de conteúdo intracelular, incluindo a mioglobina. Ok, valeu. Obrigada. É tipo uma degradação do tecido. Não, é porque chama atenção, né? E sinceramente eu não. Se você me perguntasse, eu não saberia. Né? E é bom a gente ir anotar assim, porque às vezes uma outra circunstância a gente tem oportunidade de explicar. Ela é atingida mais na região dos rins, que ela é. Não, tudo bem, é só curiosidade mesmo. Ok, meninas, podem dar prosseguimento. Continuando, né, na próxima tabela que eles apresentam, essa tabela são os sintomas também, porém, eles são classificados conforme a intensidade e a duração. Considerando sintomas com duração superior a 14 dias, 77 dos entrevistados referiram a presença de pelo menos um deles, sendo que 10 relataram sintomas intensos por 30 dias ou mais. Os sintomas persistentes mais mencionados foram fraqueza, hiporexia e sonolência. Isso, pode passar. Para mim também ainda não mudou, não. Pode. Agora. Aí, mudou. Bom, a condução dos casos, né, foi que 16 pessoas foram internadas, todas por menos de 14 dias. O uso de medicação foi referido por 112 dos entrevistados, sendo que desses, 99 usaram paracetamol e 33 dipirona. A maioria referiu o uso de medicamento por menos de 14 dias. Referente à dificuldade de retorno às atividades habituais, depois de 15 dias do início da doença, associada à necessidade de afastamento, foi referida por 68 dos entrevistados. Decorridos 60 dias, 14 persistiram com dificuldades leve ou moderada, e após 6 meses, 6 ainda referiam dificuldade leve de retorno às atividades cotidianas.
Os gastos adicionais foram relatados por 91 pacientes, sendo 98,9% relacionados com a medicação. Pode passar. Não houve associação entre a presença de sintomas persistentes de dengue e a vacinação contra a febre amarela, que eles até perguntaram no início, né, que eu falei os dados, e realmente não tinha relação nenhuma. Pode passar, por favor. Aí, resumindo essa parte, porque são muitos dados, o gênero feminino foi associado aos sintomas persistentes. A maioria dos pacientes com sintomas persistentes referiu gastos adicionais. Os indivíduos que apresentaram sintomas persistentes tiveram 2,76 vezes de chance maiores de terem gastos adicionais, e a presença de sintomas persistentes também foi associada à dificuldade de retorno a atividades habituais. Pode passar. Boa noite. Boa noite. Então, a predominância, né, da dengue acontece em períodos chuvosos, em indivíduos que moram em casas com plantas, perto de terrenos baldios. Esses são os mais afetados. Algumas atitudes, como a eliminação da água armazenada, que pode ser possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de águas, pneus, garrafas, plásticas, piscinas sem uso e em manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos. Essas atitudes ajudariam, né, a estar diminuindo a proliferação do mosquito da dengue. E a maior parte das pessoas que foram entrevistadas nesse artigo, ela já conhecia o vetor da dengue, e mesmo assim, as medidas de controle pareciam não impedir, né, o surgimento de novos casos. Mesmo assim, acontecia novos casos, mesmo com todas as medidas. E 60% das pessoas entrevistadas teve sintomas persistentes. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Ah, passou, né? Pois é. Você quer que volta? Não, tá bom. Deixa nessa parte, pode deixar. Tá ótimo. Volta à conclusão? Então, foi verificado também a associação entre a presença de sintomas persistentes no gênero feminino com a idade acima de 50 anos, e não teve associação, né, entre a vacina de febre amarela com a vacina da dengue. Não, teve uma parte do artigo, né, nessa parte da discussão, que algumas das pessoas entrevistadas, né, tiveram essa dúvida entre a associação entre a vacina da febre amarela. Tipo, se eu vacinar contra a febre amarela, então eu estou imune à dengue. Não tem associação entre as duas. Agora você pode ir para a conclusão. E a gente podemos concluir que a dengue apresenta a interferência na vida dos indivíduos, com sintomas persistentes, afastando das atividades regulares e gastos adicionais. Ou seja, deveria ser investido mais pesquisas sobre a dengue e ter mais medidas de prevenção. E eu também acredito, particularmente, que o governo deveria investir mais na saúde pública, principalmente nos novos casos de dengue, nesse período entre o verão e o outono, que são o período de março a maio, onde o pico da doença é maior. Somente isso. Se as meninas quiserem acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar uma parte do artigo, vou até ler aqui, que eles colocaram lá que, como limitações deste estudo, ressalta-se o reduzido número de indivíduos incluídos na pesquisa e o tempo transcorrido entre a doença e a entrevista. Além disso, como o estudo se baseou em entrevista retrospectiva, o tempo entre a doença e a entrevista pode interferir na memória dos pacientes e, por conseguinte, na precisão dos dados fornecidos. Eu achei uma parte importante para falar, porque realmente eu achei muitos poucos indivíduos para, no título, eles falarem sobre uma população de Uberlândia.
Isso que eu vou até voltar aqui, tá, meninas? Eu ia perguntar a respeito disso, porque olha só, a população a princípio, porque eles pegaram, vocês falaram que eles pegaram, foram acho que 300 e poucos, foi de prontuário, não foi? 352. Isso. Isso, Ou aí eles seja, entraram em contato com eles, fazendo essa pesquisa. Aí eles fizeram uma perguntando. amostra de 118 entrevistados. Isso, porque os outros não foram encontrados, não conseguiram entrar em contato com eles, eles não tinham o mesmo telefone, e foi isso que aconteceu, e o número acabou sendo reduzindo drasticamente, né? E realmente é uma problemática aí, né, que você citou, e realmente é. Entre esse intervalo de tempo, né, as pessoas podem exagerar ou minimizar, porque não foi aquela questão que foi avaliada no momento, no calor da situação, para você eventualmente falar assim, não foi nada, ou não está sendo nada, ou eventualmente falar assim, nossa, estou muito doente, né? Então, depois que o tempo passa, de alguma forma você possa também, igual, mascarar alguns dados aí, né? Realmente ele pontuou e isso possa interferir sim, né? E a amostra, ela ainda fica relativamente pequena, né? Ou seja, já a quantidade de prontuários ali, pouco para você falar para uma população toda, né? Ainda pegou uma amostra que é menor ainda, que foram 118, daqueles 300 e tantos que vocês citaram. Então, ele foi só diminuindo e realmente isso interfere nas conclusões que eles podem tirar, né? Realmente é quer ou não, uma criticazinha aí. Obviamente, cuidados maiores, sei, de repente poder fazer isso mais no momento, né? Que seria o ideal. Sim, o acompanhamento, né, dos casos. Num determinado período do ano, né? Por exemplo, assim, eles pegarem um determinado período do ano, podia ser, por exemplo, 12 meses, durante 12 meses. Todas as pessoas que fossem diagnosticadas, comprovadamente com diagnóstico positivo, enfim. São características que poderiam melhorar, né? Logicamente que é interessante, mas melhoria ainda mais a metodologia. Exatamente, meninas. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos pro quinto? O quinto é o da Mariana e do William. Você me enviou, Mariana? Acho que Enviei sim, o artigo eu acho que e sim. o slide. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu até já salvei aqui o que você falou. Deixa eu ver se sim ou não. Não. Só um pouquinho que eu vou pegar. Vocês já estão aí no jeito? Estão? Estão? Estamos, sim. Ok, só para me ver. Não. O seu é o das tartarugas? Não, é de protozoários. Não. É porque eu fui passando aqui e não peguei. Vou pegar aqui do Gabriel. Você me mandou no grupo. Por onde você me mandou, Mariana? Não, eu mandei no privado. No privado? Análise de. Isso, deu 854 o número. Tá, não, achei aqui. Tô mandando agora. Ô, professora. Diga. Eu tava com uma limitação técnica aqui do meu computador quando eu te enviei o trabalho, né? Eu te enviei em PDF. Se você não conseguir abrir ele no formato de PowerPoint aí, eu te enviei mais outros. Pelo Gabriel? Não tem problema não, Gabriel. Dá para passar PowerPoint. Se você quiser, você mandou ele originalmente PowerPoint, dá para passar. Se você quiser, esse não é problema não, tá? É porque eu te enviei ele como um PDF, né? Porque eu tava com um problema aqui. Mas agora eu te enviei o PowerPoint, se você conseguir passar. Tá, eu passo. Ainda mais que aí vai dar no intervalo. Eu passo, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, análise de dados ecológicos. Passei aqui agora. Ok. E já vou colocar aqui para os meninos começarem. Eu tenho que abrir, né, gente? Se eu não abrir, não adianta. Aqui, já tá no jeito.
habilitação, senão também não vai. É porque. É esse mesmo. Isso, não é? Sim. Deixa eu só pôr aqui para ele ficar grande. Isso. Podem ficar à vontade, gente. Então vamos lá. Boa noite, gente, tudo bem? Esse trabalho vai ser apresentado por mim, né, o William e a Mariana. E a gente escolheu esse artigo, a Mariana apresentou para mim, a gente gostou bastante, porque mostra que bioestatística realmente você pode trabalhar com tudo, né? Nesse caso, esse trabalho, ele teve como objetivo observar, né, a variação das populações de protozoários ruminais, dos ruminantes, né, no caso bovinos, em função da relação concentrada, a presença de aditivos na dieta desses animais. E o interessante é que a amostragem foi feita a partir de trabalhos já existentes. Foram 23 artigos científicos e 3 teses. E aí, o que eles fizeram? Eles construíram planilhas utilizando o Excel com os dados referentes à composição da dieta, a presença ou ausência de aditivos e do número de protozoários do rumen, no caso de bovinos. E aí, todos esses trabalhos, esses 23, mais essas 3 teses, são trabalhos brasileiros. E essas variáveis foram testadas, né, para uma obtenção de uma equação para a predição do perfil da população de protozoários. No caso, esses protozoários eram de diversas famílias. Esses modelos estatísticos obtidos foram verificados por análise residual e pela seleção de variáveis. Foi realizado... Pode passar o slide, vocês me falam para mudar. Pode mudar? Pode. Então tá. Eu tô com o que eu anotei no caderno aqui, né, que é um resumão, eu tô aqui falando, esqueci de você. Me orienta aqui, tá bom. Então, como eu disse, né, esses dados foram obtidos através de artigos. E eu achei isso muito interessante para um trabalho que você pensa. É bioestatística pura, né? E aí, esses modelos estatísticos que foram desenvolvidos, eles puderam auxiliar na identificação de fatores nutricionais limitantes para o desenvolvimento da microbiota ruminal. Esse é o objetivo desse trabalho. Aí nessa tabela, na tabela 2, a gente tem os dados descritivos da concentração desses protozoários no rumen dos bovinos. E aí vocês podem ver que são várias famílias, cada família, ela aparece, né, ela tem uma prevalência diferente nesse rumen desses bovinos. Pode passar, Lu. Eu já mudei, que vai mudar. Agora. Aí foi. Essa é a amostra apresentada, igual eu disse, ela foi retirada, né? É uma amostra que foi montada com base em 23 artigos. Então, uma amostra probabilística, né? Ela não tem aquele risco de alterar. Os dados que foram utilizados para a modelagem conforme a publicação. Então, lá, desde 1981 até 1998. Pode passar, Lu. Ok. Aqui tá um pouquinho devagar, peraí. Não, tá. Aí foi. O tipo de amostra, né? Igual eu falei, foi uma amostra não probabilística, abordando fatores qualitativos e quantitativos. E esse artigo apresenta uma amostra acho que está representativas das respectivas famílias. Eu escrevi errado aí, ignora. Esse artigo está apresentando uma amostra das respectivas famílias de protozoários que foram identificadas no rumen, né, desses animais estudados. Pode passar. Tá.
Então, aí agora esses testes estatísticos e os próximos gráficos que vão aparecer, a Mariana vai estar explicando para a gente. Ok. Lu, eu vou pedir para você ir lá no segundo slide para me dar uma explicadinha melhor, para melhor entendimento. Eu coloquei bem separadinho no que Esse você aqui. pediu. Uhum. Esse aqui? Peraí que tá Uhum. lento aqui um pouco para mim. Isso. Então, a população estudada foi os protozoários, né, que o William falou, ruminais, que são apresentados na alimentação do boi, né? Uhum. Então, são uma família é muito difícil falar esse nome. Entodinium, isso, Eptidinium, né? E as subfamílias Diplodinidae, né? Isso, pode passar, muito ruim falar esses nomes. E a amostra apresentada foi de 23 artigos, né? Então, eu achei muito interessante esse artigo, porque eles pegaram 23 artigos e transformaram em análises estatísticas, para mostrar que é possível fazer isso. Então, tiveram 23 artigos e 2 teses, desde o ano de 1981 ao ano de 2009. Pode passar. Não, você passou muito, eu acho. Esse é o que tava. Vai voltar. É o anterior, é a tabela. Quer ver? Não é aqui? Isso. Os testes estatísticos foram verificados para análises residuais e a seleção das variáveis foi realizada considerando o nível de significância de 5% de probabilidade de erro experimental. Então, eles pegaram o protozoário total com efeitos do pH ruminal, né, com aditivos e sem aditivos alimentares, e as famílias e as subfamílias. Aí nisso eles fizeram essa equação, né, para transformar nesse R2, que eu não sei exatamente o que é. Se você puder me orientar nisso daí, não sei. Tinha que ver o artigo todo, Mariana. Tá. Aí depois eu... Tá ok, pode passar. Esses foram os dados gráficos apresentados no artigo, né? Além dos dados de tabela, também teve os dados gráficos, que do lado aqui de 0 a 100 foram o número de protozoários totais, né, estimados na alimentação, sendo totais com aditivos e sem aditivos. Então, a linha de cima com triângulozinho são os protozoários totais sem aditivos e os quadradinhos no primeiro gráfico. E na linha de baixo com os quadradinhos são os protozoários totais com aditivos. Aí a figura 2 mostra a estimativa de número de protozoários totais da ruminação dos bois. Pode passar, por favor. Passou? Você pode passar um gráfico. Oi? Não entendi, Maria. Pode passar um mais? slide. Pode. E além daqueles dois, teve esse daí, que é a estimativa, né, do aporte de proteínas microbianas em funções do nível de consumo, né, em animais faunados e defaunados. E o segundo, a estimativa do número de protozoários da família Isotrichidae, né? Pode passar. Eu acho que agora que é o que você queria, né? Olha, aqui pra mim, porque entre você falar em passar e não, agora tá aqui. Poderia ter outros gráficos, tabela e resultados? É o que você quer? Não, é o que acontece. Do lado olha, tava... que tem aqui, tá vendo?
Tem esse gráfico. Aqui, ó, foi esse. Aí você pediu para passar. Aí tava aqui, você pediu para passar e eu pus no texto. Eu não sei qual que você quer agora, na verdade. Não, é esse mesmo. Eu mesmo? Sei. Isso, É é o o texto. gráfico? É o texto, eu já apresentei. texto? Isso. É porque eu acho que entre o intervalo de mudar ou não, eu mudei de acordo. Pode ir, Mariana. Não, mas estava certinho. Então tá bom. Aí você perguntou se poderia ter outros gráficos ou tabelas de resultado. O que a gente entrou em um acordo que a gente achou que poderia ter tabelas de cada família, né, de cada protozoário citados, porque foi mais ou menos no geral ali, sabe? Eu acho que pra gente poderia ter. Ô, Lu. Oi. Porque, tipo assim, você imagina, é um artigo, né? Então, quando eu pesquiso sobre uma família, seria interessante, pelo menos assim, eu entendi a questão, eu e a Mariana, a gente conversou bastante sobre como responder essa questão que você colocou pra gente. Porque como você pediu a nossa opinião, tipo assim, o que poderia, né, ter a mais? Eu penso que quando você está trabalhando com uma família de um protozoário, de qualquer ser vivo, né, se possível, é óbvio que o artigo é muito bem estruturado, muito bem feito. Mas assim, analisando dentro disso tudo, o que poderia ter a mais é uma relação mais específica, talvez em tabela, mostrando as diferentes faixas de pH que cada protozoário vive bem, né, se desenvolve bem, e também do NDT, quilo por dia, a relação do consumo microbiano de cada um dessas famílias também. Eu acho que tornaria o artigo ainda mais interessante. Eu concordo, William, mas sabe uma coisa também que eu acho que deve ser muito difícil desse tipo de artigo? É porque, igual aqui, são 23 artigos e 2 teses, não é? Se não me engano. Isso. Que eles tentem, é muito difícil você ter uma padronização de informações, né? Porque igual foi desde 81, vou voltar aqui, ó, só pra gente ir, né? Desde 81. Então ele até tentou dar um panorama geral, mas vocês imaginem, às vezes a gente pega um artigo, pega um, dois, é difícil ter uma padronização. Então eu acho que isso deve causar um dificultador muito grande para eles, sabe? E talvez isso impacte, igual isso que vocês estão falando, é interessante sim. Mas será que se ele pegasse essa informação, ele teria, né? Porque ele está falando, quer queira ou não, ele está falando por todos esses trabalhos, né? Às vezes algum ali não teria informação e a ausência da informação iria às vezes impactar numericamente no encontro de uma determinada espécie, não citar outra, enfim, não sei, eu acho que é um dificultador, entendeu? E também ele está lidando com artigos, né? Ele não está lidando com os protozoários em si. Eu acho que deve ser difícil por causa disso. Os artigos não tinham esses dados, né? Às vezes os 23 artigos não tinham. Mas assim, é igual no momento que ele fala, parece que ele está falando e que está representando todos, né? Sim. Não sei, é porque realmente esse tipo de artigo às vezes é difícil em função disso, né? Vocês imaginem, e até mesmo a técnica que cada um, na verdade, utilizou certinho para poder ter a identidade, né, dessas espécies, enfim. Realmente é difícil fazer um artigo assim, né? Inclusive envolvendo tese, dissertação. Aqui é muito mais extenso, às vezes fala muito mais informações, os demais às vezes são mais objetivos, enfim. Eu acho que é uma problemática. Esse trabalho, ele deve ter... É até interessante depois de ler ele no todo, né? Porque é difícil você pegar e realmente ter uma linha mestre, né, condutora, para você tirar a conclusão envolvendo tantos outros trabalhos. A gente vai te mandar ele completo. Eu gostei demais. Manda sim.
De boca aberta. Eu mandei para você. Mandou agora, não foi? Não. Mas hoje junto à com o tarde. trabalho. Tá. Isso. Agora pode passar esse slide aí. Aqui, agora tá um de opinião. Isso. Que aí a gente falou também sobre. Você perguntou, né, se a gente teria alguma opinião sobre. E fala que, tipo assim, é bem explicativo o artigo, né? É bem fácil de entendimento algumas partes, mas tem outras que a gente encontra uma certa dificuldade de entender, a gente fica com dúvidas, né? Aí a gente achou que durante a leitura do texto, né, do artigo, a gente poderia sanar essas dúvidas, mas que isso deixou a desejar, justamente depois que você falou que é muito difícil, né, como a pessoa pegou muitos artigos, muitos exemplos, então é difícil ela colocar um resumo em poucas páginas, né? Aí a gente teve isso como opinião. Tá? E o último é a nossa referência, que é o artigo. Ok. O que eu tenho a acrescentar é isso mesmo. Eu acho que esse tipo de artigo, ele inclusive é muito trabalhoso para os próprios autores, né? Porque ele tem que buscar uma linha mescla e condutora comum a todos os artigos que ele buscou, e tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a técnica que um utiliza possa, às vezes, predispor mais alguns encontros de alguns protozoários em detrimento de outros, enfim. Então, são coisas que tem que ser vistas, e depois eu vou ver se eu leio esse artigo dele completo, para ver como que ele fala ali, como que ele de alguma forma fez uma triagem, né? Para colocar todos ali em relação a um comum, né? Essa via condutora comum do artigo que ele escreveu, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga. Não, eu que falei tudo bem. Tá. Ok? Ninguém quer perguntar nada, não? Não, o povo tá querendo intervalo, tô olhando aqui o horário. Gente, vamos fazer o seguinte, por experiência até de terça-feira, podemos voltar 9h50? Pode ser? 9h50. Ok. 8h50? 8h50. Pode ser? 10 minutinhos pra gente beber uma água e voltar, tá? Pra todo mundo ter tempo. E o próximo Daniel, pode ser, Daniel? 8h50? Eita, pode. Então tá combinado, gente. Então vou beber uma água rapidinho pra gente voltar. Até. Até.